Fundação Genésio Miranda Lins, que foi instituída em 1976, ela já nasceu com esse objetivo de estar cuidando da preservação da memória, da história da cidade de Itajaí. E a criação da fundação, então, foi o primeiro passo para a existência do Museu Histórico de Itajaí. O Museu Histórico de Itajaí, ele se localiza exatamente no início da Rua Hercílio Luz. É um prédio de esquina, a maioria das pessoas de Itajaí conhecem. Mas é comum também que as pessoas de Itajaí confundem a existência desse prédio com a existência do museu. Na verdade, foram 5 anos de criação, de elaboração dos trabalhos, de constituição de acervo, para finalmente, em 1982, o museu ser aberto. Primeiramente, ele funcionava no Palácio Marcos Conder, né, onde está hoje, mas apenas em uma salinha lá. E ele dividia esse espaço com a Câmara de Vereadores, né, da cidade. Então, em 1999, houve um movimento popular muito interessante chamado Abraço ao Museu, e que acabou culminando pela saída dos vereadores, né? Inicialmente, os vereadores queriam que o museu e o arquivo saíssem dali, mas o que aconteceu foi o contrário. São 3 setores fundamentais para o funcionamento dele. O primeiro é o que nós chamamos de reserva técnica. São salas onde vários objetos que estão guardados aqui no museu, eles são protegidos, catalogados. Um outro setor do museu é o setor de conservação e restauro. É lá que o técnico tem um olhar apurado na manutenção diária das peças que compõem o museu. São tanto as peças que estão expostas, quanto as que estão guardadas na reserva. Na verdade, as exposições que acontecem no museu, elas são um respiradouro. É nesse universo de exposição que vai compreendendo o giro do que está acervado dentro da reserva técnica. E o terceiro setor, de fundamental importância no museu, é a sua dinâmica, a sua funcionalidade. O museu não pode ficar entendido como um depósito de coisas velhas. É no museu que nós descobrimos nossa herança, memória, curiosidade sobre o passado, comportamentos sociais. E não tem uma outra alternativa a não ser fazer a inserção do museu no cotidiano da educação. É a forma que nós encontramos, e hoje é o entendimento que se tem da nova museologia, de que essa parte educativa é a melhor maneira de você, primeiro, construir um público, né, que conhece esses espaços e que vai perpetuar isso, vai continuar, é a formação mesmo de público. Segundo, ter essa noção de que você só consegue preservar, né, você só consegue ter esse olhar mais carinhoso ao patrimônio cultural, uma vez que você o conhece. O Centro de Documentação e Memória Histórica foi instalado primeiramente como Arquivo Histórico de Itajaí em 1985. No ano de 2000, então, o arquivo histórico ele passa a funcionar na Casa Conder temporariamente, ele sai daquele espaço e somente o museu, então, histórico passa a habitar todo o espaço do Palácio Marcos Conder. No ano seguinte, em 2001, ele passa a funcionar, ganha uma sede própria, onde hoje é a Casa Lins, né? Também uma doação da família Lins, para a Fundação Genésio Miranda Lins. Então, a casa foi construída entre 1910 e 1912 para servir de moradia da família do Dr. Norberto Bachmann. Ele veio para Itajaí, contratado pelo Porto, para cuidar dos casos de malária, que na época aqui era intenso. Depois, com o tempo, por conta também do espaço maior e dessa movimentação popular, das pessoas começarem a levar os acervos e esse acervo começar a crescer rapidamente, o arquivo público ganha um espaço de hemeroteca, ganha uma biblioteca e acaba por se transformar num centro de documentação e memória histórica. O arquivo tem essa finalidade de preservar a documentação do município de Itajaí. O nosso ano base de documentação é 1860, com a ata de instalação do município. Por exemplo, com documentos, nós temos base de 300 mil documentos. 33 mil fotografias, periódicos também, chegando a 30 mil exemplares de periódicos. Os serviços oferecidos, né, são a pesquisa, o atendimento, isso sempre lembrando
através de um trabalho que é realizado no Laboratório de Conservação e Restauro, que recebeu o nome de Diane Flávia Buso. É feito então toda a parte de conservação através da higienização e restauro dos documentos. Na verdade, nós sabemos que o acervo não é eterno, mas com esses cuidados que nós temos, né, com essa capacitação técnica da nossa equipe, é possível que a gente prolongue o tempo de vida útil deles e que cada vez mais a gente possa estar proporcionando informação, conhecimento a respeito da história da memória de Itajaí. A Fundação também começou em 1998 a reeditar o Anuário de Itajaí. A primeira edição do Anuário de Itajaí foi em 1924, depois houve uma lacuna, posteriormente, em 1949, 59 e a edição comemorativa do centenário em 1960. E só houve, então, a reedição em 1998, né, e está continuando. Todas as pessoas estão convidadas, né, a conhecer e também a fazer pesquisa sobre a história do município. É um espaço aberto para a população. Em 2002, nós começamos uma atividade relacionada à parte de arqueologia, e que aí eu entrei na Fundação como arqueólogo da Fundação, justamente para trabalhar essa questão dos sítios arqueológicos da cidade. E começamos então um processo de tombamento e possibilidade de restauração de uma estação ferroviária que já estava desativada há mais de 20 anos lá no bairro de Itaipava, né? A estação ferroviária Engenheiro Vereza, que hoje abriga o Museu Etnoarqueológico, iniciou a construção em 1926, a construção finalizou em 1948 e a estação foi efetivamente inaugurada em 1954. Com a aprovação do prefeito, nós buscamos recursos externos, né, e tivemos uma série de apoios do governo do estado e do governo federal para então fazer a restauração daquele prédio e transformar no museu. O Museu Etnoarqueológico de Itajaí abriga 3 exposições temáticas, que é a exposição de arqueologia sambaquiana, histórico da estação ferroviária Engenheiro Vereza, e a parte etnográfica que mexe com toda a cultura rural de Itajaí. Além das exposições museológicas propriamente dita, o Museu Etnoarqueológico de Itajaí dispõe atualmente de vários projetos educativos em parceria com a Secretaria de Educação. Na verdade, inicialmente, a ideia era que aquele espaço fosse apenas um laboratório de arqueologia para as pesquisas arqueológicas que pretendíamos desenvolver aqui na cidade, né? Mas o projeto foi amadurecendo, a ideia foi ficando um pouquinho mais ousada, porque aí a ideia já era trabalhar não só a arqueologia, mas também a questão da etnografia local. Então, a grande importância de nós termos o Sambaqui Itaipava II protegido pelo Museu Etnoarqueológico, Fundação Genésio Miranda Lins, com um laboratório de arqueologia moderno, onde são efetuadas pesquisas, trabalhos de educação para as crianças, né? E, enfim, essa região rural de Itajaí é uma região vasta e que agora conta com essa unidade cultural para incentivar, né, pesquisa, ação cultural e ação educativa. Nós adquirimos uma confiança, uma credibilidade muito grande da comunidade, não só de Itajaí, mas de região, e também alcançamos, né, uma credibilidade nível nacional. Justamente por conta de ser a instituição que guarda a memória e a história da cidade, né? Através de documentos escritos, né, fotografias, do acervo tridimensional que está nos museus, e agora com essa vertente da pesquisa etnográfica e arqueológica, todas as pessoas, os órgãos, as entidades, tanto públicas quanto privadas, né, ONGs, vão sempre lá pesquisar no nosso acervo exatamente para encontrar essas respostas, para terem conhecimento sobre essa história e sobre a memória da cidade de Itajaí.